Um dos grandes pesadelos dos meus alunos é a bendita da crase. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Realmente é complicadinho, mas olha, o Japa aqui vai descomplicar a sua vida, sem fazer referência à concorrência. Então vamos para essa aula que eu vou te mostrar bonitinho como usar a crase. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E antes de entrar no mérito do conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre, de todo começo de vídeo. Curta bastante, compartilha e dê aquela força pro nosso trabalho, se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Vale lembrar que a sua ajuda neste momento é muito importante pra gente, porque nós estamos com a meta de chegar a 20 mil inscritos no final deste ano de 2024 e a jornada tá bem lenta, tá difícil mesmo de ser reconhecido aqui pelo YouTube. Então, dá aquela força pra gente, por favor. Dito isso, vamos então entender melhor o que é a crase em princípio. Gente, a crase nada mais é do que um fenômeno que acontece na língua portuguesa em que eu fundo duas expressões. O a preposição a um a artigo feminino que vem na frente de uma palavra feminina. Então, a preposição mais a artigo gera aquele sinal gráfico que é chamado de acento grave. E existe uma regrinha, um macetezinho que vai resolver cerca de 80% das suas situações de dúvida. Para isso, olha só, editor, sobe para mim a primeira frase. Eles se referiram à senhora. A minha pergunta é, tem crase ou não tem nessa situação? Se você tiver dúvida, faz o seguinte, substitui senhora por um termo masculino. Senhor, eles se referiram ao senhor. No masculino não deu ao, significa então que no feminino vai ter crase. Ou seja, uma equação básica, editor, só para mim, ao ou aos no masculino é equivalente a ou as no feminino com crase. Olha só essa outra situação para vocês tirarem dúvida. Dirigiu-se à escola. Tem ou não tem crase? Basta você colocar um termo masculino no lugar. Colégio. Dirigiu-se ao colégio. Então, a escola no feminino tem crase. Diferentemente dessa outra situação. Editor, sobe para mim. Atingiu a meta. Meta é feminino. Que tal mudarmos para um masculino? Alvo. Atingiu o alvo. Viu que não deu ao? Então, nesse caso, não tem crase. E essa situação, como dito, resolve facilmente cerca de 80% das situações de ocorrência ou não de crase. Bom, mas nem tudo são flores, então a gente tem que entrar no mérito mais técnico em algumas situações. A crase pode acontecer antes de termos femininos, né? Só e somente antes de termos femininos. Mas também pode acontecer antes do pronome a qual, assim como também antes do pronome aquele e variações. Exemplo. A mulher a qual me referi estava hospitalizada. O verbo é referir-se. Quem se refere a alguém, a alguma coisa. Veja que o verbo vem acompanhado de preposição. E essa preposição a se soma ao a do a qual, formando então a crase nesse caso. Se você tiver dúvida, nesse caso dá para você usar um termo masculino no lugar também para tirar a dúvida. Por exemplo, homem. O homem ao qual me referi, viu que deu ao, então no masculino ao, no feminino a. Agora, em relação ao pronome demonstrativo aquele, também nós temos um procedimento aí de crase. Por exemplo, dirigiu-se àquele estabelecimento. Quem se dirige a algum lugar, preposição, mais o a do aquele formando a crase. Depois disso, vamos a algumas situações específicas de uso de crase que você não pode deixar de lado. Primeira delas, vamos lá, em relação a locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas femininas, tem crase. Exemplo, pagamento à vista. Tem crase porque vista é uma expressão aí, essa construção é uma locução adverbial feminina, assim como à frente, à esquerda, à direita. Já pagamento a prazo não tem crase, gente, porque prazo é um termo masculino. Na indicação de horas, horário, por exemplo, a aula será às 8 horas, tem crase. A aula será das 8 às 11 horas, tem crase. Só que quando eu falo de intervalo de tempo, não tem crase. Por exemplo, a aula terá de 2 a 3 horas, sem crase nesse caso. Toda vez que eu tiver a expressão casa, terra, distância, quando especificados e somente quando forem especificados.
Exemplo, voltou a casa, sem crase porque não tem especificação. Lembrando que casa é um termo feminino, então é natural que a gente pense aí que tenha mesmo. Mas só vai ter se for especificado. Por exemplo, voltou à casa dos seus pais. Dos seus pais está especificando o termo casa, então aí tem crase. Veja, se eu utilizar a expressão educação à distância, não tem crase. Fica esperto com isso. Mas se o termo distância for especificado, aí tem. Por exemplo, estava à distância de 5 km. De 5 km é uma especificação da distância, então tem crase. A expressão à moda de, mesmo que subentendida. Exemplo, escrevi poemas a Fernando Pessoa. Veja que a Fernando Pessoa é um termo masculino, mas nesse caso a gente subentende que existe a expressão à moda de, à maneira de, então tem crase. É a única situação em que crase pode acontecer antes de termos masculinos. E a última situação que eu quero trazer para você em relação à ocorrência de crase é quando nós tivermos alguns topônimos, que são nomes de lugares, tá? Como Brasil, Brasília, Bauru, São Paulo. Alguns topônimos vêm obrigatoriamente acompanhado de artigo feminino, outros não. Por exemplo, a cidade em que eu moro, Bauru, não vem acompanhado de artigo na frente. Já outras palavras, França, por exemplo, vem acompanhado de artigo, a França, né? Então é nesses casos que pode acontecer a crase. Mas para facilitar a sua vida, eu trouxe uma frasezinha mnemônica nesses casos de topônimo. Editor, sobe para mim e eu já vou mostrar a utilidade dessa construção. Vou a, volto de. Crase para quê? Vou a, volto da. Crase a. Pô, professor, que coisa foi essa? Calma, vou subir os exemplos para vocês entenderem melhor, tá? Olha o exemplo. Chegou em segurança a França. Será que tem crase ou não? Bom, basta você pegar a frasezinha que eu coloquei para você, né? Vou a, volto da França. Crase a, então tem crase nesse caso. Agora, olha essa outra construção. Chegou a Paris. Pega a minha frasezinha. Vou a, volto de Paris. Crase para quê? No entanto, se essa expressão for especificada, for acompanhado de um determinante, aí pode ter crase. Exemplo, chegou a Paris de seus sonhos, aí tem crase. Beleza, professor, entendi essas situações todas, mas quando não tem crase? Quero que você preste atenção nessas construções aqui que eu vou trazer para você de regra em que a gente não usa, é proibido usar crase. Bora lá. Primeira situação, antes de termos no masculino em geral, não tem crase como vocês perceberam. Exemplo, nunca peça empréstimo a banco. Gente, banco masculino, não tem crase. Segunda situação aqui, antes de verbo também não tem crase. Gente, verbo não tem gênero masculino e feminino, verbo é verbo, então a gente não tem uma situação de crase antes de verbo. Por exemplo, a partir de hoje, partir é verbo, não tem crase. Antes de artigos indefinidos, como um, uma, também não tem. Exemplo, faça este favor a uma amiga, sem crase. Quando houver oposição entre termo singular e plural. Exemplo, referia-se a pessoas de valor. Poxa, professor, mas pessoas não é um termo feminino? É, mas veja que existe uma oposição entre singular a e pessoas no plural. Não tem crase. Antes de pronomes em geral, como pessoais do caso reto, oblíqua, tratamento, indefinido, demonstrativos. Vou dar alguns exemplos para você. Pediu dinheiro a ela, gente. Ela, apesar de ser feminino, é um pronome de caso reto. Não tem crase antes do pronome caso reto, tudo bem? Pedir perdão a você. Gente, você é um pronome de tratamento. Também não tem crase. Ela é a pessoa a quem dediquei o meu amor. Veja que quem é um pronome relativo, que nem cujo, que, e também não tem crase antes. A moralidade não cabe a alguns candidatos. Alguns é um pronome indefinido. Que seja algumas, não tem crase também, porque é um pronome indefinido. Dirigiu-se apressadamente a esse local. A essa região também não tem crase, porque é um pronome demonstrativo. Agora, nem tudo são flores e existem algumas exceções. Pô, professor, você ia chegar nessas exceções, as benditas exceções da gramática. Sim, cheguei a esse momento, tá? Mas antes, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Vai lembrar que estamos no Instagram, TikTok, Telegram, trazendo muito conteúdo para vocês diariamente. Gente, procura Corrige-me, que vocês não vão se arrepender se vocês estão se preparando para os exames vestibulares ou se você, por acaso, é só um curioso da gramática. Quais são essas exceções? Veja que senhora, apesar de ser um pronome de tratamento,
pode ter crase antes. Olha só esse exemplo. Falou com grosseria a senhora. Substitui por senhor. Ao senhor. Não dá certo? Então tem crase. É uma exceção. Antes desses outros pronomes, como outra, própria e mesma, também pode ter crase. Exemplo. Indicou a resposta a outra pessoa. Veja que poderia ser, se for indivíduo, né, no masculino, ao outro indivíduo, então no feminino, a outra pessoa com crase. E finalmente chegamos aqui às situações em que a crase é facultativa, ou seja, pode ou não ter crase. E são 3, gente linda. Primeira situação, depois da palavra até, crase é facultativa. Caminhou até a saída, pode ou não ter crase nesse caso. Segunda situação, antes de nomes próprios femininos. Exemplo, não demonstre insegurança a Amanda, pode ou não ter crase antes de Amanda. E a terceira e última situação de crase facultativa antes de pronomes possessivos femininos. Exemplo, o senador rebateu as críticas à sua companheira de partido. A sua pode ou não ter crase. Gente linda, chegamos ao final desse conteúdo e espero que vocês tenham entendido, gostado da nossa aula. Vale lembrar que a próxima aula de gramática tem a ver com a resolução de 10 exercícios de crases que caíram em alguns concursos públicos. Então você não pode perder, já que você está se preparando para tudo isso. Valeu mesmo, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!